Olá, hoje nós vamos falar sobre a ferramenta filtrar na plataforma Alteryx. Ela é bastante importante sempre que a gente precisar selecionar alguns dados com algumas condições em alguma fonte de dados que a gente tenha. No nosso exemplo prático, nós vamos filtrar valores e nomes e eu vou mostrar para vocês como funciona. Você pode vir aqui na barra de pesquisa e procurar por fio e já arrastar a ferramenta para o fluxo de trabalho e já começar a executar o seu filtro. Ou a gente pode encontrar aqui também em favoritos, arrastar para o fluxo de trabalho e conectar a âncora de saída da movimentação de estoque, no nosso exemplo, com a âncora de entrada da ferramenta filtrar. Primeiro vamos trabalhar valores. Eu vou pegar justamente uma coluna que tenha valores, que é a coluna venda líquida. Nesse momento, eu quero filtrar todas as vendas líquidas que tenham o valor R$ 1.061, justamente para a gente poder verificar se o filtro vai ser aplicado corretamente. Então foram detectados dois registros onde a venda líquida foi desse valor. Ou seja, nós temos aqui uma lista suspensa, onde nós conseguimos colocar algumas condições para que o filtro seja aplicado. Aqui significa diferente e aqui tem o é nulo e não é nulo. As demais condições são bem conhecidas, não tem muita diferença do que a gente já utiliza na matemática. Menor que, menor ou igual, maior que, maior ou igual. Nós temos também aqui o é nulo e o não é nulo. Conforme for avançando o conteúdo, a gente vai utilizar essas condições. Primeiro momento, nós filtramos todas as vendas iguais a 1.061. Só que eu quero fazer uma análise com vocês. Vamos analisar aqui as vendas com um valor maior ou igual que R$ 1.000. Reparem que nós temos agora um valor maior, que foi encontrado como verdadeiro, e um valor menor encontrado como falso. Ou seja, esse lado, né, essa âncora de saída falso, ela vai mostrar os valores que não são maior ou igual que R$ 1.000. Vamos dar uma analisada aqui rápida. Realmente não tem nada menor ou igual que R$ 1.000. Então vamos novamente para a âncora de saída verdadeira e vamos fazer um novo filtro. Dessa vez vamos filtrar somente vendas. Porque reparem que na operação, na coluna operação, ela tem venda, transferência. Para que a gente consiga aplicar, a gente pode fazer de duas formas. Tanto a gente pode fazer um filtro personalizado como um filtro básico. Eu vou mostrar para vocês primeiro o básico, daqui a pouco a gente vai ver personalizado. Então vamos filtrar aqui a operação igual a. Aí reparem, pessoal, que como eu mudei a coluna, ele também muda algumas condições aqui da lista suspensa. Vou abrir mais um pouco para ficar melhor. Reparem que agora a gente tem igual, não é igual a, vem antes, vem depois, contém. Então, para o nosso exemplo, como a gente quer somente venda, nós temos duas opções de fazer. A gente pode colocar de fato o nome venda, e quando a gente executar, ele vai puxar somente a venda, certo? Reparem que nesse momento, como eu retirei aquele filtro das vendas maior que R$ 1.000, venda líquida maior que R$ 1.000, ele agora vai trazer todos os valores de venda líquida. A gente pode colocar um contém. Eu aconselho, em alguns casos, colocar para algumas operações que a gente precise automatizar rotinas, vamos falar assim, eu aconselho sempre colocar o contém. Por quê? Pode ser que em determinado momento alguém cadastre venda à vista, venda a cartão, e a gente acabe perdendo alguma linha de informação, correto? E aí isso vai muito da análise do teu negócio, né? Vai muito da flexibilidade que os usuários têm para poder preencher, nesse caso, a operação. E agora eu quero aplicar com vocês um filtro personalizado, colocando essas duas condições. Então é o seguinte, quando a gente vem para cá, clica em filtro personalizado, reparem que eles trazem uma expressão. O que é que a gente vai fazer? Nós queremos utilizar duas expressões para poder filtrar essa tabela. Nós queremos as vendas, mas também nós queremos as vendas maiores que R$ 1.000. Como que a gente faz? Particularmente, eu gosto muito de fazer assim. Coloco o bloco de notas, copio a expressão que o Alteryx já me deu e eu coloco aqui, ó. Novamente, valor venda líquida maior ou igual que R$ 1.000. Antes de eu preencher o R$ 1.000, reparem que como a coluna é do tipo número e eu preenchi texto, ele já dá um alerta aqui no campo. Então, voltando para o filtro personalizado, o filtro básico está se repetindo no filtro personalizado, só que eu também quero outra condição, que é venda. Então, eu vou lá naquele bloco de notas que eu salvei e coloco embaixo. Eu vou executar, não vai dar certo, tá, pessoal? Por quê? Porque tem um erro aqui. O que que ele fala? Erro na análise. O que aconteceu? Essa expressão, ela não está se conectando. Para a gente poder
informar, né, pro Alteryx que nós queremos as vendas líquidas com valor maior ou igual que R$ 1.000, que alinha a operação, seja de venda, nós precisamos colocar o AND, que significa o I ou E. Então eu quero essas duas condições. Agora nós temos 289 registros verdadeiros e agora nós temos 1.217 registros falsos. Então agora nós conseguimos filtrar somente as vendas com valor líquido maior que R$ 1.000. Nós temos uma coluna chamada situação da nota fiscal. Algumas notas estão canceladas, então a gente vai analisar somente as notas ativas. Então, pessoal, nós temos aqui duas formas da gente aplicar mais um filtro. A gente pode, na verdade, duas formas não. Nós temos duas colunas que nós podemos utilizar, que é a coluna ID da situação da nota, que reparem que o ID 1 significa ativa, o ID 2 representa cancelada, ou nós podemos utilizar a situação da nota fiscal. Vamos utilizar a coluna ID situação. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou copiar o filtro personalizado. Então, reparem que sempre que eu clico novamente em filtro básico, o filtro personalizado ele fica inoperante. Então, eu vou colar agora no meu bloco de notas e vou fazer o filtro básico com essa regra que eu acabei de falar para vocês da situação da nota fiscal, pegando somente notas fiscais ativas, ou seja, notas fiscais com resultado 1. Então, como eu já sei que eu preciso conectar as condições, as expressões, eu vou já colocar o AND. E eu já vou colar aquela regrinha, né, aquelas expressões que eu já tinha anteriormente. Então, reparem que agora o Alteryx vai aplicar 3 condições, né? Ou seja, vai me trazer todas as vendas ativas com venda líquida maior ou igual que R$ 1.000 e que de fato a operação aqui é venda. Agora nós vamos adicionar mais uma expressão dentro do nosso filtro, que é justamente o nome do vendedor. Como nós já temos a expressão contém, eu vou somente copiar ela, já vou colocar essa conexão, essa ligação dentro da expressão, né, o AND, e vou trocar aqui o nome da coluna. Ao invés de operação, eu vou colocar nome vendedor. E eu quero as vendas do Carlos. Aí, pessoal, é o seguinte, tanto faz se eu colocar Carlos Eduardo, colocar maiúsculo ou minúsculo. O importante é que eu coloque, porque ele vai analisar o conteúdo da célula. Eu vou colocar o último nome com C minúsculo e a gente vai ver o que é que vai acontecer. Então reparem que ele fez duas coisas, né? Além de filtrar somente as vendas do Carlos, ele não tem ação quando eu coloco maiúsculo ou minúsculo. Agora nós vamos colocar outro vendedor nessa análise. Eu vou limpar só para a gente poder vou recortar só para a gente poder consultar o nome dos vendedores. Então vamos dizer que além do Carlos Eduardo, eu também quero ver as vendas do Iago Jesus. Vou colar. Então eu vou colar novamente aqui embaixo a expressão. Eu vou abrir mais um pouco. Então aqui não vai ser mais o nome Carlos, vai ser o nome Iago Jesus. Eu prefiro colocar o nome igual como está na coluna. Agora o que acontece? Como o nome do vendedor que eu estou buscando está dentro da mesma coluna, eu preciso informar para o Alteryx o seguinte: olha, Alteryx, eu quero todas as vendas que estão ativas com valor líquido maior que 1.000 e a operação que seja de venda do vendedor Carlos ou do vendedor Iago Jesus, certo? Então ele vai trazer agora as vendas dos dois vendedores, Carlos e Iago. Se eu não colocasse o OR, vamos ver como é que ele se comporta. Ele não traz nenhuma. Então eu preciso utilizar o OR sempre que eu quiser buscar uma variável que está dentro da mesma coluna. Esse foi o nosso vídeo sobre a ferramenta Filtro. Espero que vocês tenham gostado. Caso você gostou, curte, compartilhe e comenta para a gente continuar fazendo conteúdo sobre análise de dados para vocês. Abraço!